Apocalipse 3, 20. Só esse versículo hoje. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. O que quer dizer ouvir a minha voz? É ler a Bíblia? O que quer dizer abrir a porta? Aceitar? O que quer dizer que ele vai entrar e cear com aquele que abrir a porta? Tem duas interpretações que o pessoal entende. Primeiro, está se referindo à volta de Jesus. Ele vai mesmo nos levar para o banquete celestial na glória. Lucas registra coisas similares, lá em Lucas 12, 35. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas lâmpadas, como aqueles que esperam o seu Senhor voltar de um banquete de casamento, a fim de que possam abrir-lhe a porta imediatamente quando ele chegar e bater. Bem-aventurados os servos cujo Senhor, quando voltar, os encontrar vigiando. Em verdade lhes digo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Então ele diz para nós ficarmos prontos para servir e conservar acesas as nossas lâmpadas, como aqueles que esperam o seu Senhor voltar. É incrível que nós queremos ir para a glória para servir ao Senhor eternamente, mas aqui diz que ele será o nosso servo mais uma vez. Ele é um servo no sentido verdadeiro da palavra. Nós que temos uma dívida para com ele, mas é ele que continua nos servindo até na glória. Ele está falando das bodas do Cordeiro, o casamento, lá de Apocalipse 19, 7. Vamos nos regozijar, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. Ora, o linho fino são os atos de justiça dos santos. O anjo me disse, escreva, bem-aventurados os que são chamados para o banquete do casamento do Cordeiro. Ele acrescentou, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, teremos um casamento celestial do Cordeiro. Jesus vai casar com a sua noiva, que é a igreja. E a igreja diz que já está preparada. Versículo 8. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. Então, o Senhor fez a igreja, ou os santos, praticarem atos de justiça. E isso foi vestindo a igreja com o linho fino dele. Ou, em outras palavras, com a roupa branca. Então, nós teremos um encontro onde seremos a noiva de Cristo. E Paulo aprofunda esse trabalho do Senhor de purificação da igreja. Ele faz uma comparação com o papel do marido no casamento em Efésios 5, 25. Maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água por meio da palavra. E apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem culpa. Então aqui ele aprofunda um pouquinho, dizendo que o Senhor está purificando a sua igreja pelo lavar da água por meio da palavra, para deixar ela perfeita como tem que ser. Diz que Cristo amou a igreja, entregando-se por ela para um propósito. Qual? Santificá-la. Ele não espera que a gente seja boas pessoas e que a gente chegue no dia do casamento com ele e a gente carregue as nossas próprias roupas, com a nossa própria santidade humana. Não, ele quer algo que cumpre o padrão exigido por ele. E o padrão dele é a sua santidade. Para isso ele nos dá a roupa dele, o linho fino, ou as roupas brancas,
Para que isso possa acontecer, ele precisou morrer pela igreja. Porque sem a morte do que é a semente, a árvore não cresce. Então a nossa carne, a nossa natureza antiga precisou morrer para que a natureza nova, que será entregue como noiva, pudesse ser criada. Então a primeira etapa foi o Senhor morrer pela igreja. Aí ele cria a igreja, onde o Espírito Santo desce sobre todos aqueles que morrem também, fazendo dessas pessoas igreja. E a partir de que entram na igreja eterna, eles recebem o Espírito, a nova identidade, a nova natureza e tudo que o reino tem. E passam a ser pessoas separadas. Mas ele quer que agora essa igreja seja cada vez mais separada para ele. É como se nós fôssemos todos prostitutas. Tivemos vários maridos. Uma hora nós nos vendemos para as paixões de dinheiro, outra hora de lazer, outra hora de conforto, outra hora de objetos diversos, ou pessoas diversas, sonhos diversos, planos diversos, e nos prostituímos muitas vezes na nossa vida. E aí ele vem e morre para que isso cesse. E fala, agora você tem uma vida nova se você quiser. Entregue aí tudo isso daí para mim. E morra. E aí você morre para todos esses maridos dos seus adultérios, dos seus amantes. E a partir daí ele te dá o reino, a natureza nova e a capacidade de não ser mais adúltero. Ele transforma os adúlteros, os prostitutos, em noivos. E a partir daí ele fala, agora sei que as suas paixões antigas ainda trabalham no seu coração. Eu já livrei você do poder delas, mas o seu coração ainda tem. Então, santifique-se. E você vai ser santificado pelas obras de justiça que você fizer. Lembrando que para chegar na obra de justiça tem que passar pelo fogo, para esquentar o ouro, para ser purificado lá, e a obra de justiça vai confirmar a purificação. Então esse é o primeiro sentido de o Senhor vir e ceiar conosco, que é na glória, nas bodas do Cordeiro. Já fica algumas lições e alguns passos para a gente dar a partir daqui, para a gente estar preparado para isso. A segunda é que se refere-se ao verdadeiro maná. O Senhor veio e quer cear com a gente. Qual é o maná? É Ele mesmo. Em João 6,48, eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Esse texto criou maior confusão entre os discípulos de Jesus quando ele falou. E muitos deles deixaram de segui-lo por causa disso. Porque ele mandou que nós comêssemos a sua carne. Vamos fazer um churrasco de Jesus, então. Ele diz que ele é o pão da vida. Uma outra metáfora que o Evangelho de João deu é do verbo, ou da palavra. No João 1,14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então nós temos aqui, juntando tudo, que a palavra ou o verbo se fez carne. Que o pão vivo desceu do céu, para dar vida. E que a palavra é a água purificadora para dar santidade. Se nós juntarmos tudo isso, traz o sentido de que nós devemos comer o pão vivo que desceu do céu, ou a palavra que desceu do céu, para ter vida. E nós devemos beber a água purificadora da palavra.
Se nós juntarmos verbo e palavra, nós temos referência a Jesus. Então nós precisamos comer de Jesus e da palavra e beber de Jesus e da palavra purificadora. Como assim? Ele explica em João 6, naquele texto que deu confusão, versículo 52. Então, os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comer? Jesus disse: em verdade lhes digo que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Aqui ele foi bem enfático e acrescentou o beber do seu sangue. Tudo isso aponta para a mesma necessidade. Primeira necessidade: a pessoa de Cristo. Nós precisamos dele como pessoa. Segundo, o sacrifício dele. Nós precisamos do seu sacrifício. Além da sua pessoa, nós precisamos do seu sacrifício. Terceiro, sua palavra. Nós precisamos da sua palavra. Comer da carne, beber do sangue ou beber da água tem a ver com você absorvido e absorvida por Cristo, seu sacrifício e sua palavra. É a única forma de você obter a vida espiritual e desenvolvê-la. Se você não foi absorvido ainda, ou absorveu, entrou em você, te encheu, você ainda não tem a vida. E a sua santidade está capengando. Porque você não deixou-se ser inundado ainda, não comeu e bebeu, não fez isso ser parte de você, não deixou entrar no coração as três coisas: a pessoa de Jesus, o sacrifício de Jesus e a palavra de Jesus. Então precisa internalizar, do mesmo jeito que um alimento entra e nos alimenta, Cristo entra e nos nutre com a vida dele. Do mesmo jeito que nós somos limpos pela água pura, ele entra com a sua palavra da água pura para nos santificar. E é somente ele que nos sustenta. Isso está em Deuteronômio 8:2. É o texto que ele usou contra Satanás no deserto. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos para humilhá-los e pôr vocês à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Ele humilhou vocês e os deixou passar fome. Depois sustentou-os com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Não adianta você fazer o que você quiser fazer para ter sustento de vida. É só ele que nos sustenta. Jeremias fala a mesma coisa em Jeremias 15:16. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas foram o meu júbilo e a alegria do meu coração, pois levo o teu nome, ó Senhor, Deus dos exércitos. Então ele ouviu a palavra e a comeu. Como é que você come uma palavra? Com o dente? Não. É uma metáfora. Você absorveu, deixou ela entrar em você, fazer parte da sua vida. Ele também passou pelo processo de purificação de Deus como Moisés passou, e também não tinha qualquer interesse pelo sistema do mundo. Separou-se ou santificou-se para que pudesse conhecer
pudesse conhecer a Deus, porque o seu prazer estava na palavra do Senhor. E aí você entende os 3 sentidos. Jesus é a palavra, o seu sacrifício e as suas escrituras. E aí ele passou a não pregar mais as escrituras. Ele passou a pregar o coração de Deus para um povo que havia se desviado. E aí começou a ter problema. Olha Jeremias 28, 20, versículo 8. Sempre que falo é para gritar que há violência e destruição. Por isso, a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. É isso que a palavra traz. Insulto e censura. Se você falar realmente a palavra que está no coração de Deus, é isso que você vai colher. Insulto e censura. Sempre. Mas se eu digo no 9, não o mencionarei nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse no meu coração, retido nos meus ossos. Estou exausto tentando contê-lo, não posso mais. Eu sou um desses que gostaria de não falar palavras de acusação, gritando que a violência e a destruição estão espalhadas. Mas eu não posso me calar, não consigo. Quando ele põe a palavra na nossa boca, ela começa a queimar os nossos ossos, enquanto ela não sai para o próximo ouvir. Outro que fez isso foi João Batista. Ele teve sede pela palavra de Deus e separou-se do mundo e da hipocrisia religiosa. Lembrando que ele era filho do sacerdote Zacarias e filho da Isabel, descendente de Arão. Ele tinha um futuro brilhante no meio dos sacerdotes. A sua herança era ser treinado nas escolas de Jerusalém para ser um dos líderes de Israel. Ele rejeitou essa herança humana. Ele quis ouvir a voz do coração de Deus. E ele foi para o deserto. No deserto, a palavra do Senhor veio para ele. E a partir dali ele começou a comunicar o que estava no coração de Deus. O que é que estava no coração de Deus? Lucas 3, 2. Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano em que veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Começou a sair da boca dele a palavra do coração de Deus. O que tem no coração de Deus? Batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, endireitem as veredas para ele. Todo vale será aterrado, e todos os montes e colinas serão nivelados, as estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplanados. Todas as pessoas verão a salvação de Deus. Então João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, olha o que sai do coração de Deus. Raça de víboras. Quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que virá? Deem frutos que mostrem arrependimento. Não comecem a dizer a vocês mesmos: temos Abraão como pai. Pois eu digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Aí está o coração de Deus. Então, o que devemos fazer? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para ser batizados. Eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? E ele respondeu: não cobrem nada além do que foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente, e contentem-se com o seu salário. Palavras do coração de Deus. Arrependam-se, sejam perdoados. Parem de ser hipócritas. Sirvam e doem-se para o próximo. Façam atos de justiça. Esse é o coração de Deus. Por causa dessa mensagem, existe perseguição.
O que Jesus falou sobre o João? João 5,35. João era uma lâmpada que queimava e irradiava luz. E durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. É uma lâmpada que brilha, luz do mundo, uma preparação para Jesus, a luz do mundo. Nós também fomos chamados para arder com o fogo do coração de Deus. Do mesmo jeito que essas pessoas. Para isso ser possível, nós temos que nos separar dos desejos do mundo, porque nós somos chamados para viver como peregrinos e estrangeiros nesse mundo. Não somente filhos de Deus, mas alguém que sabe onde está, para onde olhar e onde viver na eternidade. Mas nós só teremos verdadeira santificação quando nossos corações realmente arderem pela palavra de Deus, pela palavra, Jesus, seu sacrifício e as Escrituras, a ponto de ela ter prioridade na nossa meditação durante todo o dia. Quer dizer que você vai pegar um versículo e vai ficar pensando sobre ele o dia inteiro. Não, mas o que você já sabe, você aplica na sua vida. O que você já tem no coração, de conhecimento de Deus, do reino, da palavra. O que você sabe quem Jesus é. O que você sabe sobre o sacrifício dele. O que você sabe sobre você nesse meio todo. Guia a sua vida o tempo todo. E aí, conforme você vai lidando com as situações de cada segundo da sua vida, é esse conteúdo que é a sua base. E isso arde no seu coração. Esse é quem eu sou. E porque eu sou assim, eu ajo dessa forma, nessa situação. É esse o coração ardente guiando a pessoa. Porque, de verdade, quando alguém se apaixona por alguém, ninguém precisa falar para pensar naquela pessoa o tempo todo. Já está pensando. E se você realmente ama Jesus e é apaixonado por ele, você faz isso também. E aí vem Malaquias e mostra dois tipos de pessoas que tratam da correção do Senhor de formas diferentes. Malaquias 3,14 fala dos que reclamam. Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso agora consideramos bem-aventurados os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, quanto escapam ilesos os que desafiam Deus. Que adianta a gente ficar servindo e ser fiel a Deus e encarar toda a disciplina do Senhor, se a gente não se dá bem, e os arrogantes e ímpios é que se dão, e prosperam, e curtem a vida mais do que nós. Esse é o primeiro tipo de crente. E o segundo, Malaquias 3,16. Depois, aqueles que temiam ao Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na presença dele acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. Esse texto aqui foi o texto que Deus deu para a gente assim que a gente alugou o primeiro prédio da Éfeso, lá na Rua Bélgica. A gente queria um prédio que tivesse sala para criança, 2 banheiros, um espaço bom para culto, tivesse pronto como se tivesse sido uma igreja. Mas a gente não orou a respeito, a gente só conversou. E aí Deus deu aquele prédio. Depois que ele deu o prédio, nós vimos esse texto. E nós percebemos por que ele tinha dado o prédio sem a gente pedir. Vou ler de novo. Aqueles que temiam ao Senhor conversavam uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Quando você teme o Senhor, Ele ouve a sua conversa como se fosse uma oração. O que é que você está conversando? A gente falou, a gente podia arrumar uma igreja assim, assim, um lugar, né? Assim, 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 assim. E foi exatamente o que Ele deu para a gente. Esses são os que amam a palavra de Deus e os seus caminhos.
Não importa a intensidade da luta, a temperatura do fogo, o seu amor e o seu temor não é ofuscado por nada. Eles continuam amando e temendo ao Senhor. E em Malaquias 4:1, ele diz como vai ser nos últimos dias da igreja. Pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles. Diz o Senhor dos Exércitos, não sobrará raiz ou galho algum para eles, mas para vocês que temem o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura nas suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros bem alimentados. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sob as solas dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Ele não fala que virá o Filho da Justiça. Ele fala que virá o Sol da Justiça. O Sol é uma esfera incandescente que arde. Nós teremos corações ardentes, ou talvez já deveríamos estar com eles. Quando o Senhor se manifesta a si mesmo nos últimos dias àqueles que o temem, quando eles meditam na sua palavra, por causa do amor puro que tem pelos caminhos do Senhor. Aí o fogo da sua glória acende sobre eles como o sol da justiça. E aí a colheita chega. Uma colheita como nunca aconteceu, que está prevista na Bíblia, que esperamos que aconteça em breve, quando essas pessoas que temem a Deus ministrarem aos perdidos nas trevas e o sol da sua justiça brilhar, iluminando os seus corações e muitas vidas forem salvas. Somente de corações ardentes com o sol da justiça é que o mundo conseguirá reconhecer o Senhor e ser salvo. Eu quero fazer parte desse grupo. Eu quero que a nossa igreja faça parte desse grupo. E nós vemos um vislumbre disso com os 2 discípulos que estavam indo para a cidade de Emaús, um povoado, depois da morte do Senhor, Lucas 24:13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Eles não estavam falando dos jogos, dos trabalhos, da política, da liderança religiosa. Eles não estavam falando dos seus sacrifícios, da vida difícil, da família. Conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Estavam falando das coisas de Deus. Estavam tristes porque o Senhor tinha acabado de morrer. Enquanto eles estavam passando por esse tempo difícil, estavam falando das coisas de Deus. Quando a gente conversa sobre o nosso amor e o nosso temor, o Senhor se achega. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Esse Jesus é o mesmo, ressurreto. O Jesus que apareceu para eles foi o Jesus ressurreto. Ele pode aparecer para você enquanto você conversa sobre as coisas de Deus. No versículo 27 de Lucas 24, o que foi que ele fez? Começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Imagina você beber da fonte de Jesus, explicando as Escrituras e como as Escrituras apontam para Jesus, enquanto você andava com ele na estrada. Imagina a aula que foi, um banquete. Seus olhos começaram a se abrir, mas ainda não puderam vê-lo, e só depois que ele foi comer com eles, que eles perceberam que era Jesus, e diz no versículo 31, então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, mas ele desapareceu.
E depois perceberam o fervor que eles estavam recebendo do sol da justiça, no 32. Então perguntaram um ao outro: não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos explicava as Escrituras? Quando foi que o coração de Moisés ardeu e a sua face brilhou? Quando ele ouviu a palavra de Deus na sua presença. O que lhe deu a capacidade de ouvir a palavra de Deus diante da sua gloriosa presença? A sua decisão de sair do Egito, de obedecer àquele a quem ansiava conhecer. Ele considerou que a repreensão do Senhor valia muito mais do que os tesouros do Egito, porque ele olhava para a recompensa eterna. Então, respondendo às perguntas, o que é ouvir a voz de Deus? É ler a Bíblia? É ouvir o pastor? Não. É ouvir o coração de Deus. É saber o que Ele tem para você. Começando sempre pelas Escrituras. Arrependa-se. Batize-se. Seja perdoado. Saia da hipocrisia. Santifique-se. Ouça a voz de Deus. O que significa abrir a porta? Eu aceitei Jesus. Não. Absorva. Internalize. Abra a porta. Deixa escancarado. Confesse. Seja transparente. Deixa ele entrar e mexer onde tiver que mexer, por mais que doa. Tem lugar que ele só vai passar um paninho. Tem lugar que ele vai varrer. Tem lugar que ele vai esfregar. Tem lugar que ele vai jogar que boa. Tem lugar que ele vai lixar. Tem lugar que ele vai jogar ácido. Tem lugar que ele vai botar fogo. Deixa ele entrar. Abra a porta e deixa ele entrar. Entrar no processo de purificação. Se você ouviu a voz dele, do coração dele, abra a porta e deixa ele entrar. E aí ele diz que ele entrará e ceará conosco e nós com ele. O que é isso? É nos alimentarmos da pessoa dele, nos alimentarmos do sacrifício dele e nos alimentarmos da palavra dele. Pensa numa pessoa completa, infinita, na verdade em pessoa, na vida abundante e infinita em pessoa, no Deus que nós falamos semana passada, santo, santo, santo. Essa pessoa, ela quer tanto relacionamento conosco, com você, que ele está falando, abre a porta e deixa eu entrar. Porque tudo que eu tenho e eu sou vai servir de alimento para você quando eu entrar e nós vamos cear juntos. A vida que eu tenho, que eu me alimento, você vai ter e você vai se alimentar. O sacrifício que eu fiz para desfazer toda a besteira da queda, para acabar com todo o sofrimento, todo o pecado, dor, doença e morte, eu vou dar ele para você, no seu sacrifício, e que nós vamos juntos nos alimentar desse sacrifício. E toda a Escritura que aponta para mim, te ensina a viver em mim, e que sou eu, será te dado como alimento. Você pode esperar para cumprir a primeira interpretação do texto e esperar as bodas do Cordeiro. E vai participar lá, de um jeito ou de outro, do casamento. Ou você pode adiantar isso e viver isso hoje e participar disso 2 vezes. Você pode deixar ele entrar, cear com você e depois das bodas de novo.
porque o que Ele quer é te servir. Ele vai entrar na sua vida e vai te servir dele mesmo. Do mesmo jeito que Ele vai te pôr na mesa das bodas do Cordeiro e vai te servir. Porque o que Ele quer é te servir. Mas Ele não vai te servir se for do seu jeito. É do jeito dele. Então, fica o desafio para nós. Abra, ouça primeiro, abra depois e desfrute da ceia com Ele. Amém? Vamos orar? Foi rapidinho hoje, né? Senhor maravilhoso, nós ouvimos essa passagem várias vezes no livro de Apocalipse. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor diz que quer entrar e cear conosco. Que delícia, Senhor, não precisar mais passar fome, mas ser alimentado pela eternidade, e não precisar mais passar sede, mas ter a água que flui, água viva que flui para a eternidade. Nós queremos isso sim, Senhor, e nós te agradecemos porque o Senhor nos tirou da prostituição e nos transformou em noivos enquanto igreja. Isso é um presente maravilhoso. Realmente é um serviço impagável que o Senhor prestou e presta para nós. Mas não parou aí, porque o Senhor ainda nos purifica nesse processo, porque o Senhor não quer ex-prostitutos. O Senhor quer uma igreja santa, imaculada, perfeita e pura. E o Senhor faz isso conosco, que a gente nunca mais murmure desse processo, em nome de Jesus. Mas que a gente se entregue mesmo, abrindo a porta, deixando o Senhor entrar para fazer o que tiver que ser feito, para nós podermos desfrutar desse banquete celestial na nossa vida aqui já, porque esse mundo está precisando de corações ardentes. E nós temos desenvolvido esse coração ardente no nosso meio. Nós queremos o Senhor acima de todas as coisas, apesar de que muitas coisas às vezes nos puxam de volta. Mas nós clamamos nessa noite para que isso diminua cada vez mais e a gente seja cada vez mais santo ou separado para Ti, para a gente poder, como Moisés, ver a Tua face, ouvir a Tua voz enquanto vê a Tua face, ver a Tua glória pelo menos, para a gente ter uma nova perspectiva, com os Seus olhos sobre nós, para nós fazermos boas obras que o Senhor preparou de antemão para nós andarmos nelas. Essa vida, Senhor, é simples de viver. O Senhor só pede para a gente se esvaziar. Não queremos mais, Senhor, o que tem para nós nesse mundo, porque o que Ele tem é para nos enganar e nos atrair para longe de Ti. Nós queremos o que o Senhor nos dá desse mundo, porque daí vai nos aproximar de Ti. Que nós tenhamos essa sabedoria, Senhor, para discernir as coisas que o Senhor deu das coisas que o mundo tem nos dado, para a gente rejeitar uma e aceitar a outra. E nós dedicamos a nossa vida, Senhor, para que o Senhor possa realmente fazer tudo que o Senhor tem planejado para nós. Não queremos te decepcionar, Senhor, chegando na glória no dia do julgamento e ouvir do Senhor que nós somos servos infiéis e que nós poderíamos ter tido uma vida de corações ardentes, nós tivemos uma vida morna. Misericórdia. Remova a mornidão do nosso meio, Espírito Santo, e coloque-nos nesse coração ardente, em nome de Jesus. Amém.